Boa tarde a todos e todas. Hoje, a gente vai continuar nosso conteúdo de desvios condicionais, Nesse componente, boa tarde, Amanda. Pela primeira vez a gente não está tendo, a gente não está tendo feriados, né? Então isso tem facilitado. A gente está com o cronograma cheio. É, Vocês podem seguir o cronograma, tá no primeiro slide, como foi apresentado, e também está aqui, em todo o tópico de aula a gente tem o cronograma. Então, no dia da atividade de revisão ocorre, a entrega da avaliação, e aí vocês têm, mais 3 dias aí para realizar. Então, a nossa segunda avaliação ocorrerá aqui no período do dia 17, que é numa quinta-feira até o domingo, e a nossa última avaliação ocorrerá do dia 15 até o domingo dessa data aqui, certo? Então, basicamente é isso. E nossas outras aulas são compostas de a primeira aula é para apresentar o conteúdo teórico, basicamente, e as outras aulas são aulas para a gente praticar, Então, na semana que vem eu vou estar disponibilizando para vocês uma atividade de treinamento. Essa atividade de treinamento será corrigida no dia 17, não conta nota, mas a partir do dia 17 aí começa de fato a avaliação. É o mesmo esquema da primeira avaliação. Boa pergunta, Guilherme. Dia 15 é feriado. Acredito que seja, né? Deixa eu... Calendário FSB. Pelo menos não estava previsto no calendário quando eu coloquei, acredito, deixa eu ver. É dia 15. Mas 15 é uma terça, né? A gente tem aula nas quintas. Seria dia 17, esse é o 2022, né? Então é dia 17. E o 15 aqui é 15 de dezembro. 15 de dezembro não é feriado. Então não... Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raquel. Então não tem feriado, não cai em feriado não. Cada a gente vai ter 3 avaliações. O Alas está perguntando aqui sobre a nota da avaliação. A nota da avaliação, vocês têm 3 avaliações, pessoal. Só é tirar a média dessas 3 avaliações e a nota final. Quem quiser, é a mesma coisa de representar que cada avaliação representa 3,3, e alguma coisinha ali da nota final. Mas é uma média aritmética simples. Soma as 3 avaliações, divide por 3, vai ter a média. Isso está explicado lá no slide também, no primeiro slide, e eu falei no primeiro dia de aula. Significa que ainda tem 6,6 em jogo, Independente da nota que você tirou na primeira avaliação, ainda existe a possibilidade de tirar, 6,6 aí de média, porque ainda há 2 avaliações com 10, cada uma tem o mesmo peso. Enfim, pessoal, vamos lá. Vamos focar aqui no nosso conteúdo. Na aula passada, nós havíamos apresentado o conteúdo de desvios condicionais, E aí, e aí eu tinha passado e falei sobre desvios, apresentei alguns exemplos e passei uma questão para casa. Mas antes da gente falar dessa questão que ficou para vocês tentarem resolver, eu queria relembrar aqui os conceitos de desvios condicionais. Então, primeiro, o que é um desvio condicional? Quem pode me ajudar aí a definir? O que seria um desvio condicional? São aqueles que têm tipo suposições sim ou não, né? Então, tem 2 resultados. Mais ou menos. É por aí. Alguém pode complementar? Pode falar, pessoal. Se estiver errado, não tem problema.
É quando você dá condições para os seus processos. Um lado, por exemplo, sim ou não, que a menina falou, mas também pode ser condições numéricas, etc. Certo. E quando eu utilizo um desvio condicional? Quando é que eu tenho que utilizar num código um desvio condicional? Porque a gente viu que tem como fazer, né, códigos sem desvios. A gente resolveu problemas que não precisava. Mas quando é que eu vou precisar de um desvio condicional? Quando ele tiver duas respostas, Quando eu tiver duas respostas. Por aí. Quem pode complementar? Boa tarde, Levi. Quando pode dar mais de dois resultados, por exemplo, se for maior que 7, faça isso, se for menor que 7, faça aquilo. Vocês estão focados muito na resposta de vocês em termos de exemplos, né? O que não tá errado, mas a gente não está totalmente correto porque a gente não está usando, né, a nomenclatura adequada. Então, o que seria desvios condicionais? Desvios condicionais, ele serve para restringir a execução de um código. Nem sempre eu preciso ter dois caminhos para usar um desvio. Toda vez que eu tiver um código ou um conjunto de códigos que eu não quero que seja sempre executado, eu vou precisar de um desvio condicional. Então, toda vez que eu vou restringir a execução de um código ou de um bloco de códigos, eu uso um desvio. Pode ter momentos, como vocês usaram os exemplos, que eu tenha eu tenho condições opostas, que seria, né, metaforicamente falando, como se eu tivesse dois caminhos, né, como vocês citaram. E aí, um lado sim resolve alguma coisa, um lado não resolve uma outra coisa. Mas a gente tem que se atentar que há infinitas possibilidades quando eu uso desvios condicionais. E eu vou usar de acordo com a demanda do meu problema. Então, lembra do primeiro exemplo que a gente trabalhou. No primeiro exemplo que a gente trabalhou, eu só queria que fosse exibida a palavra aprovado. Eu não queria que fosse exibido reprovado, nada disso. Então, nesse caso, eu não tinha dois caminhos, né, claros a ser seguido, nem opostos, né? O que eu queria era restringir a execução de uma palavra. Então, na hora que a gente foi colocar lá no exemplo, existia, né, um símbolo de exibição que iria exibir a palavra aprovado. E aí o que eu quero? Eu quero restringir a exibição dessa palavra aprovado. Aqui até faltou as aspas, né? E aí o que acontece? A gente usou um desvio para restringir isso aqui. Então, quando eu tenho um desvio, significa que eu tenho a possibilidade de passar por um caminho que vai ser executado aqueles códigos ou ir por outro caminho onde aqueles códigos não serão executados. Quando a gente não usa desvios no código, significa que todo o código, né, que a gente está colocando, ele sempre será executado, independente, né, de quais dados de entrada ou quais dados de saída eles vão ser calculados ou gerenciados aí. Então, esse é o processo, né? O que é um desvio condicional? O desvio ele serve para restringir a execução de um código ou de um bloco de códigos. Quando eu vou utilizar? Justamente quando eu tiver um código ou uma sequência de códigos que eu não quero que seja sempre executada. Eu quero que aquele código seja executado só em determinadas circunstâncias. Então a gente vai usar um desvio. E aí a gente viu que a gente tem, né, dois tipos de desvios. Eu tenho um desvio simples e eu tenho um desvio duplo, né? No desvio simples, para quem vai trabalhar com Scratch, ele fica mais evidente, mais fácil, eu acho, de ver, que é o se. Então, eu só tenho um se e não tenho nada associado, né, à negação dessa condição. Então, se a condição for verdadeira, ele executa o que está aqui dentro e continua o código. Se a condição não for verdadeira, ele pula o que está aqui dentro e continua executando o que está abaixo. E eu tenho um desvio duplo, que é o se não. No desvio duplo, o que acontece? Se essa condição for verdadeira, ele vem para aqui para dentro e executa o que tem internamente ao se. Se essa condição for falsa, ele vem para o se não. Então ele pula o que está no se e vem para o se não e executa o que está no se não. É importante ressaltar
que a gente pode ter um se dentro de um se não, ou eu posso ter um se não dentro de um se. Eu posso usar, né, o encadeamento que eu quiser de acordo com a minha demanda. Então eu posso ir encadeando várias condições de acordo com a minha necessidade. Claro que isso tem que ser feito a partir de uma lógica, né? Então você não vai fazer isso de forma aleatória só porque você quer. Em termos do fluxograma, a gente tem o símbolo de decisão, né? E aí, a partir do símbolo de decisão, se eu quiser realizar um desvio simples, eu coloco o sim indo para um lado ou para o outro e o se não descendo direto, né? Então, aqui eu teria um desvio condicional simples, onde depois dos códigos, né, que forem executados aqui, eu vou ter um retorno para o mesmo caminho do se não. Então eu faço o que eu tenho de fazer no sim e também volto para o caminho do se não. E no desvio condicional duplo, né, aí eu teria um caminho totalmente diferente, né, que vai executar coisas em particulares para um sim e um outro caminho para o se não. Eles vão também se encontrar, mas aqui no se não eu vou ter coisas que no caminho do sim também não vão ser executadas. Então eu vou ter comandos aqui distintos, tanto do lado do sim quanto do lado do não. Já no desvio simples, eu só vou ter comandos distintos no lado do sim. Depois ele encontra com o não para executar alguma coisa, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, o se e o se não. Então, são essas diferenças que a gente tem, tanto para usar no fluxograma, quanto para usar no Scratch. Só para a gente, né, tentar ver se vocês ainda têm alguma dúvida com relação a isso, vou fazer um código aqui rapidinho. Vou usar 1 GB por 2 segundos, porque senão não vai. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Então, pessoal, esses dois códigos são exatamente iguais, eles fazem a mesma coisa. Só para quem constrói em Scratch ter a visão em Scratch e quem constrói em fluxograma ter a visão em fluxograma. O que eu quero perguntar para vocês, se a variável número tiver o valor, se dentro da variável número tiver o valor, por exemplo, 15, o que vai ser exibido na tela? Comando 1, professor. Quem falou? Eu, Fernanda. Fernanda. Fernanda acha que será exibido o comando 1 na tela. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Comando 2, professor.
vai ser exibido o comando 2. O Wallace acha que é comando 2. E aí, comando 1, comando 2. O que os outros acham? Tem um bocado de gente aí querendo se escondendo. O comando 2, professor. Oi? Porque o número é maior que 10. Desculpa, eu não No entendi, caso, moço. ele vai exibir o comando 2. Vai exibir o comando 2. Porque se o número é maior que 10, Guilherme acha que é comando 1. E os outros? Bora lá, pessoal. Mas ninguém quer se pronunciar? Na verdade, pessoal, não vai exibir comando 1 nem comando 2. O que vai ser exibido é comando 1 e comando 2. Agora vamos o porquê. Veja que aqui a gente está usando um desvio condicional simples. Então, o único código que está sobre desvio é este aqui, assim como esse aqui. Então, o comando 1, o código de exibir comando 1 é que está restringido. O código de exibir comando 2 não está restringido. Então, o que vai acontecer? Quando o número tiver o valor de 15, ele vai perguntar: número é maior que 10? Número é maior que 10? 15 é maior que 10, gente? sim. Sim. Então ele vai vir e vai exibir na tela comando 1. Então ele exibiu lá comando e exibiu 1. Beleza. Só que aí depois ele vai vir e vai exibir o quê? Comando 2. Então perceba, ele verificou aqui, ó, número é maior que 10, 15 é maior que 10, sim, ele vai entrar dentro do se e executar o que está aqui, comando 1. Só que depois ele vai sair desse se, e quando ele sai, ele chega aonde? Aqui, ó, que é para o quê? Exibir o comando 2. Então ele vai exibir tanto o comando 1 como o comando 2, ele vai exibir as duas coisas. Agora, e se o meu número tivesse o valor de 3, o que seria exibido? Na teoria, nada. Na teoria, nada. Iria pro comando 2. Alguém falou, não ouvi. Iria pro comando 2, não? Comando 2, não. E aí? Mais alguém acha alguma coisa? Vamos lá, o que está acontecendo? Eu vou para o se novamente. A mesma coisa aqui. Número é maior que 10? 3 é maior que 10? Não. Não. Então ele vai vir e vai exibir comando 2. Número é maior que 10? Não. Então ele não vai executar o que está aqui, mas ele vai seguir o código. Depois do se, o que tem? Exiba comando 2. Perceba, gente, comando 2 não está no desvio. Então, resumindo, nesse caso, comando 2, independente do número ser maior que 10, ou menor que 10, ou igual a 10, sempre eu vou exibir o comando 2. Por quê? Porque comando 2 não está sendo restringido, ele não faz parte do desvio. Toda vez que a gente constrói um código e a gente coloca comandos lá, eles são executados. Então, se eu colocar comando 2, comando 3, isso sempre vai ser executado. Independente. Por quê? Porque eu não estou colocando desvio associado a ele. Então, quem está fazendo parte do desvio é esse código aqui. O código de baixo, não, ele só está dando sequência. Então, nesse caso, sempre o que está embaixo vai ser executado, independente da condição do de cima. Isso é um desvio condicional simples. Todo mundo conseguiu entender o porquê, nesse caso aqui, comando 2 vai ser exibido? Sim, professor. Agora, eu vou demonstrar o mesmo problema
né? Só que usando um desvio condicional duplo. Então, como ficaria? Eu vou tirar aqui e vou botar para cá. Agora o comando 2 vem para aqui. E eu vou jogar um fim aqui, por exemplo. Vou colocar melhor ainda. Vou aumentar um pouquinho o nosso programa. Tá aqui, comando 3. No Scratch, vou usar aqui um se não. Vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Se eu tivesse aqui o valor aqui 15, o que eu teria de exibição aqui agora? Comando 1, 2 e 3. E aí, todo mundo concorda? Comando 1 e finaliza no comando 3. Comando Professor. 2 e 3, professor. Comando 2 e 3. Eu acredito que ele ia passar por todos. Porque se ele só tem 2 saídas. Vamos lá. Número é 15. Então ele vai perguntar: 15 é maior que 10? É. Então ele vai vir e vai exibir a palavra comando 1. Só que aqui eu estou usando um se não. Ou seja, ou ele vai, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui e pular o que está aqui. Se isso aqui for falso, ele pula o que está aqui e executa o que está cá. Então, quando eu uso um se não, que seria um desvio condicional duplo, ou ele vai executar o que está aqui dentro, ou ele vai executar o que está aqui dentro. São condições opostas. Não vai executar nunca o que está dentro do se e o que está dentro do se não. Por quê? Porque essa condição ou ela vai ser verdadeira, para ele vir para cá, ou ela vai ser falsa, para ele vir para cá. Mas não vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Aqui fica mais fácil ainda de visualizar isso. Eu tenho 2 caminhos distintos, eles não se cruzam. Então, depois do sim, agora eu não venho para o não direto, tá vendo? Eu faço alguma coisa no não que o sim não faz. É como se você estivesse caminhando aqui nas setas. Então, você vem aqui, ó. Se você percorrer esse caminho, você não passa pelo comando 2. Se você percorrer esse caminho, você não passa pelo comando 1. Não tem como ir lá e voltar. Então, ou é uma coisa ou é outra. Então, nesse caso, se o número é 15, ele vai perguntar: 15 é maior que 10? Sim. Então, ele executa o comando 1. Então, ele exibe o comando 1 na tela, pula isso aqui e aí ele acaba a estrutura. No momento que ele acaba a estrutura, ele vem para aqui, para executar o que tiver aqui embaixo. E nesse caso, o que tem aqui embaixo? A palavra comando 3. Então, nesse caso, ele vai executar comando 1 e comando 3. E não vai executar o comando 2. Seguindo o caminho aqui, ele veio e perguntou: número é maior que 10? Sim. Então, ele vem para cá, executa o comando 1, continua no caminho,
e executa o comando 3. Então, nesse caso, ele só vai exibir o comando 1 e o comando 3. Se eu tivesse o valor 5, o que ia acontecer? Número é maior que 10? 5 é maior que 10? Não. Então, ele pula o que está aqui e vem para o se não. Então, nesse caso, ele exibe comando 2 e depois que ele encerrar aqui, ele vem para o que está abaixo. E o que está abaixo é comando 3. Então, ele vai exibir o comando 2 e vai exibir o comando 3 em seguida. Aqui, a mesma coisa. Ó. Ele pergunta, 5 é maior que 10? Não. Então, ele vem para cá, exibe o comando 2, segue o destino dele e exibe o comando 3. Então, um desvio condicional serve para isso, né? Para eu restringir a execução de um código. No desvio condicional simples, eu só crio uma condição para um único comando, um bloco de comandos, mas uma única direção restringida. Nesse caso aqui, eu criei uma espécie de cruzamento, como a gente consegue visualmente ver mais fácil aqui no fluxograma. Isso aqui é um cruzamento, ou ele vai para cá, ou ele vai para cá, mas ele não vai para os dois lados ao mesmo tempo nunca. Então, ou você vem para cá, ou você vem para cá. Claro que isso você faz à medida que você da sua demanda, não é, eu tenho que fazer dessa forma, né? Assim, um único comando aqui, um único comando cá e um único comando na saída. Não, você vai usar de acordo com a sua necessidade. Você poderia colocar, por exemplo, para exibir comando 1 e comando 2 e comando 3 aqui no sinão. Então, se o número fosse maior que 10, ele só ia exibir comando 1 e ia pular o 2 e o 3. E se o número fosse menor que 10, ou menor ou igual a 10, né? Ele ia vir aqui e exibir o 2 e o 3 e não ia exibir o 1. Então, essa é a noção do desvio condicional, né? Você vai restringir um código ou um bloco de códigos. Então, você poderia ter várias coisas aqui dentro que ficariam restringidas por essa condição. Ficou mais claro agora para vocês? Ainda tem dúvida com relação a isso? Fazendo só mais um teste aqui para ver. Professor, Oi. Uma pergunta. Pode falar. E se assim for, no caso, finalizar, poderia exibir só o comando 1 e pular para o final? Ou não? Pode. Se você não tivesse... Se você tivesse, por exemplo... Se você tivesse isso aqui, ou ele exibiu o comando 2 ou o comando 3 e ia finalizar, porque não tem nada abaixo, entendeu? Dessa forma aqui, ou você exibe o 2, ou você exibe o 3 e não tem nada abaixo, então você não exibe mais nada, só o 2 ou o 3. Então vai de acordo, né, as questões. Uma dica, pessoal, que eu acho que é bem óbvio assim, mas eu vejo que vocês não estão se atentando tanto. É o seguinte, quando vocês forem resolver problemas, a gente tem nos slides aí vários problemas resolvidos, né? Então, por exemplo, como é que eu monto um desvio condicional? Como é que eu exibo uma frase? Como é que eu pego um dado, né? Seja no Scratch, seja no fluxograma, a gente tem vários exemplos nos slides. Então, sempre dá uma olhadinha nos slides lá, na hora que você for fazer. Será que eu estou fazendo usando o símbolo correto? Será que eu estou fazendo a entrada aqui da forma correta? Porque dá para se basear, né? Então, é uma dica aí que ajuda para que vocês não cometam certos erros. Então, essa questão, por exemplo, eu já tinha falado em sala, a gente não pode ter 3 caminhos no desvio condicional, não pode. Então, se você não viu eu fazendo 3 caminhos em lugar nenhum, você não vai fazer isso no seu algoritmo lá, porque não vai funcionar, né? Assim como vocês estão vendo que eu estou usando o símbolo de desvio condicional aqui, ó, para criar a condição. Então, se você for usar o desvio, você tem que usar esse símbolo, né? Então, sempre tem que seguir, né, as coisas que a gente está vendo na sala de aula. Então, só continuando aqui, né, para a gente ter uma noção. Eita, compartilhei, peguei coisa demais.
nesse caso aqui agora, se o valor fosse 10, o que seria exibido? Comando 2, professor. Comando 2. Só o comando 2. Todo mundo concorda? Alguém discorda? 2 e o último, 3. 2 e 3? Na verdade, a primeira linha, o comando 2, quer dizer, o comando 3 e o comando 4. A Comando primeira 1, linha, 3, que linha? Essa aqui? comando 1, 3 e 4. Comando 1, 3 e 4. E aí? E os demais? Eu acredito que ele não ia travar, professor, porque ele não tem uma programação para igual a 10. Já que a 10 é o número que ele está pedindo. Isso. Então ficaria como? Ele poderia dar o primeiro, né? Nesse caso, pessoal, ó, o primeiro não está na condição, então ele sempre vai ser executado, assim como o último. Ó. Tudo que está fora da condição sempre vai ser executado, é isso que eu estou tentando mostrar. Ó. Então, nesse caso, comando 1 e comando 4 sempre vai ser executado. Então, vai exibir o comando 1 e aí ele vai verificar o número. Eu falei que seria quanto? 10, né? 10 é maior que 10? 10 é maior que 10? Não. Não, 10 não é maior que 10. Então, nesse caso, se é falso, ele vem para o se não, ele não vem para o se. Então, ele vai exibir comando 1, vai vir para o se não e exibir comando 3 e vai exibir o comando 4. Então, a resposta seria comando 1, comando 3 e comando 4. São 3 respostas, né? 3 exibições aí. Então, nesse caso, o comando 2 ele não exibe. Por quê? Porque ele está perguntando se o número é maior que 10. E 10 não é maior que 10. 10 é igual a 10. Então, nesse caso, não seria verdadeira a condição. O Guilherme fez uma pergunta, né, com relação, pelo visto já tem um conhecimento de programação, né, mais avançado. Se você precisar de um se não, se não, você vai botando, Guilherme, outros sis aqui dentro. Entendeu? E aí você vai fazendo, né, a sua quantidade lá de verificações que você precisar. Certo? A gente vai resolver algumas questões que vai chegar nessas possibilidades. Beleza, pessoal? Dito isso, né, relembrando um pouquinho os conceitos, tentando esclarecer também aí, né, essa questão, vamos para partir agora para a gente desenvolver algumas atividades que eu programei aqui para a aula de hoje. A primeira delas é a atividade que eu tinha falado lá no final, né, da aula passada para a gente fazer. Então, faça um programa que receba 3 números inteiros e informe o maior número digitado. Né? Então, a gente tinha feito para 2 números, né, e informado o maior número digitado. Alguém tentou fazer a questão? Alguém conseguiu? Faça Eu mandei para o senhor aí no e-mail, professor, a minha resposta. Como? Eu mandei para o senhor aí no e-mail a minha resposta. Certo. Pode falar, Wallace. No caso aí, eu coloquei, né, o processo, eu especifiquei A, vírgula B, vírgula C, e coloquei como é o nome desse? Deixa eu pegar aqui. A decisão A maior que B, se sim, um display com A, vírgula, entre como é o nome? Se sim, coloquei A é o maior. E depois do display, ele foi para o não, né? Se não, aí eu coloquei um outro processo, sendo que B, se não, né? Então significa que B é maior que A. Então na outra decisão eu coloquei B, se B maior que C.
Se sim, B é maior. E se não, C é maior. E aí seguindo para o fim. Certo. Qual foi sua primeira condição? Oi? Se A maior que B, na primeira condição? É. A gente tem só um probleminha aí, né? Mas é um caminho. Vamos lá, pessoal. Ó. E eu pensei também colocar no. Eu pensei também colocar eu esqueço o nome desse. Na decisão, se A maior que B, ou, né, que é duas barras, A maior que C. Num processo só. Mas não sei se está certo isso. A gente discute na hora que a gente estiver fazendo aqui. Qualquer coisa, se você estiver diferente do que você fez, você fala na hora a condição que a gente coloca para ver como ficaria. Mais alguém tentou fazer? Então vamos lá. Como é que a gente poderia resolver? Quando a gente tinha duas variáveis apenas, como é que a gente resolveu? A gente simplesmente verificou. Se N1 é maior que N2, quem é o maior? N1. Então a gente exibiu N1. Se não, quem é o maior? N2. Então a gente exibiu N2. Só que agora a gente tem três variáveis, N1, N2 e N3. Quais são as possibilidades, né? N1 pode ser o maior, N2 pode ser o maior ou N3 pode ser o maior. Para N1 ser o maior de todos, ele precisaria ser o quê? E aí? Maior que B e maior que C. No caso, maior que N2 e maior que N3. Isso, maior que N2 e maior que N3. Só que em computação a gente não pode fazer isso, porque isso aqui não é computacional, a gente só trabalha com pares. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer, se N1 for maior que N2, nesse caso, como é que a gente lê? Se N1 maior que N2 e maior que N3, né? Então, nesse caso, a gente vai usar ou o símbolo de I ou o símbolo de OU para unir as duas condições, né? E fazer aqui N1 maior que N3. E aí, qual seria o mais adequado? Usar o I ou usar o OU? I. No caso, OU, professor. O OU? Quando a gente um falou I, outro falou OU. Quando a gente usa o I, significa que é uma coisa e outra. Ou seja, só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Quando a gente usa o OU, é uma coisa ou outra. Vamos colocar... Vou parar um pouquinho a explicação aqui, porque tem gente que não consegue, né, visualizar o problema. Então, vamos partir aqui para o início e aí a gente discute isso dentro do problema, que eu acho que fica mais fácil para algumas pessoas. Então, vamos lá, início. E aqui agora a gente vai pegar aqui o símbolo de entrada manual. No símbolo de entrada manual, eu vou pegar os três valores. Algumas pessoas aí usaram A, B e C, não tem problema nenhum. O nome da variável você que escolhe. Só lembra que não pode começar com a primeira letra maiúscula, nem ter caracteres especiais e aquelas regrinhas lá. Então, peguei os três valores. Então, uma das possibilidades seria eu exibir o N1, como se o N1 fosse o maior valor de todos. Só que para exibir o N1, aí eu teria que fazer uma verificação, né? E aí qual seria a regra para essa verificação? Para eu conseguir exibir o N1, eu teria que verificar se N1 maior que N2, e aí a gente viu que aqui eu teria que botar I, ou então OU, né? Oxe, por que a barra não está funcionando? Agora foi. Ou, e aí aqui N1 maior que N3. O que colocar aqui? Botar I ou botar OU, né? Aí eis a questão, porque isso aqui, se sim, vai para o N1. Então, como é que a gente faz? Nesse caso, se você colocar o I, significa que se N1 for maior que N2 e N1 maior que N3, ele vai para aqui. Se você botar o OU, significa que se N1 maior que N2 ou N1 maior que N3. Então vamos, como a gente pode ser que a gente esteja com dificuldade, bora testar para a gente ver as possibilidades. Vamos imaginar o seguinte. Opa. Verônica. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Se eu tivesse aqui o valor 10, aqui eu tenho um valor 5 e aqui eu tenho um valor 2.
Então, nesse caso, eu vou me perguntar, N1, que é o valor 10, é maior que N2, que é maior que 5? 10 é maior que 5? Sim. Sim. Se eu usasse, vamos começar com ou N1, que é 10, é maior que 2, Sim. então ele vai exibir o N1. Só que, vamos pensar na possibilidade de eu ter um 15 aqui, ó. E aí ele vai perguntar, 10 é maior que 15? Não. Não, isso vai dar um falso. Ou 10 é maior que 2? 10 é maior Sim. que 2? Sim. Como eu estou usando ou, basta que uma das condições seja verdadeiras para ele ser verdade. Então, 10 é maior que 15? Não. Mas 10 é maior que 2. Então, ele vai vir para cá e vai exibir o N1. E não é o que eu quero, porque o maior agora não seria o 10, seria o 15. Então, se eu usar o ou aqui, basta que uma das duas condições seja verdade para ele vir para o lado do verdadeiro, que é o sim. Então, obrigatoriamente eu preciso usar o i, que nesse caso é 2 i's comerciais. Lembrando, não pode a gente usar um i, tem que usar o símbolo lá de i, que é 2 i's comerciais. Então, se N1 maior que N2 e N1 maior que N3, aí ele exibe o N1. Nesse caso, para esse problema, eu tenho, condições opostas. Ou o N1 vai ser o maior, ou o N2 vai ser o maior, ou o N3 vai ser o maior. Eu não posso, ter 2 maiores ou 3 maiores. Então, nesse caso, a gente pode usar desvios condicionais duplos. Por quê? Porque se isso aqui não for verdade, eu tenho o que agora? Mais duas possibilidades só. Quais são as duas possibilidades? Ser ou N2 maior que todo mundo ou N3 maior que todo mundo. Exatamente. Então, a gente pode botar aqui um outro símbolo de desvio condicional. Tem gente que quando vai resolver, aí pensa o seguinte. Qual seria a condição agora para N2 ser maior? E aí? Aqui foi a condição para N1 ser maior. Poderia botar se N2 maior que N1 e N2 maior que N3. Nesse caso, quem é o maior? N2. N2. E aí eu tenho um outro senão aqui. Se não, já testei para N1, já testei para N2. Se N1 não é o maior, N2 não é o maior e eu só tinha 3, quem é o maior? N3. N3. Então aqui eu já posso exibir de cara, não preciso fazer mais nenhuma verificação. E depois que eu exibo N1, N2 ou N3, nesse caso aqui eu vou finalizar. Então eu vou criar um fim aqui, ó. E vou colocar todo mundo para vir para o fim. Lembra sempre, um programa pode ter um único fim. Então todas as linhas do programa tem que se encontrar em um único fim. Só que essa questão ainda não está 100% legal. Por quê? Dá para melhorar um pouquinho ela. Perceba, essa questão, essa solução, A gente tinha 3 números, N1, N2 e N3. O que eu faço nessa primeira verificação aqui? Se N1 for maior que N2 e N1 maior que N3, eu exibo e já finalizo o programa. Se eu vim para o não, é porque... Porque já sabemos que o N1 não é maior que o N2. Exatamente. Então eu já sei que o N1 não é o maior de todos, na verdade. Ele não é o maior de todos. Ele pode ser até maior que N2 ou maior que N3, mas ele não é o maior de todos. Se ele não é o maior de todos, eu não precisaria me preocupar com N1, porque eu já sei que quem é o maior ou é N2 ou é N3. Nesse caso aqui. Por quê? Porque eu já testei para N1 e sei que ele não é o maior. Então, eu não precisaria disso aqui, ó. Eu não preciso testar se N2 é maior que N1, porque nesse caso não me interessa mais o N1, porque se o N1 fosse o maior, isso aqui teria dado verdadeiro e ele teria sido exibido.
Então, eu posso cortar isso aqui, ó. E a condição fica apenas entre N2 e N3. Então, verifiquei o N1. Como ele não é o maior, eu já vou para o N2 e N3. Então, se o N2 for maior que o N3, eu exibo ele. Se não, eu exibo o N3. Então, dessa forma, a gente poupa mais uma verificação, né? A gente só faz, né, a verificação com quem realmente interessa naquele momento. Quando a gente começa a usar um desvio dentro de outro, a gente pode e deve, né, usar essas informações a nosso favor, porque vão facilitar, né, a resolução dos problemas. Pode falar, Moci. Tá com o áudio aberto? Não. Então, como ficaria isso no Scratch? Então, vamos lá. Vamos criar as variáveis N1, N2 e N3. Ok. Então, agora, eventos, né? Quando a bandeira for clicada. Vamos pegar os valores. Então, aqui em aparência não, sensores, né? Fazer a pergunta. Tá aqui. A resposta eu vou colocar em N1. E fazer a mesma coisa para os outros dois. Pegar N2 e pegar N3. Então, dessa forma, peguei o primeiro, peguei o segundo e peguei o terceiro valor. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a fazer as condições. E a gente viu que são condições opostas, né? Como são condições opostas, eu vou usar o se não, porque é uma coisa ou a outra. E a gente vai fazer as verificações. Então, a primeira verificação, eu vou usar o i, né? Para a gente verificar se o N1 é o maior de todos. Então, se o N1 for maior que o N2 e o N1 for maior que o N3, então a gente viu que eu devo exibir o valor de N1. Então, eu vou aqui em aparência e vou pedir para dizer o valor de N1. Ok. Só que, se não, eu ainda tenho duas possibilidades, que é N2 e N3. Então, eu vou usar mais um desvio condicional duplo, porque eu ainda tenho duas possibilidades aqui dentro. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para N2, né? Se N2 for maior que N1 e N2 for maior que N3, aí a gente exibiria o N2. E se não, a gente exibe o N3. Então é exatamente o mesmo código que a gente fez aqui. Só que perceba, aqui a gente também está fazendo de novo a mesma coisa, né? Que é incluir o N1 nessa verificação, sendo que não é necessário, porque aqui a gente tem caminhos distintos. Se o N1 for maior, ele vai ser exibido aqui. E esse senão, tudo que está aqui no senão, ó, vai ser pulado, não vai ser executado. Se ele vier por senão, é porque essa condição foi falsa. Se essa condição for falsa, o N1 ele não é o maior. Então, eu poderia descartar isso aqui e colocar apenas essa condição aqui. Se ele vier para o senão, é porque o N1 não é o maior de todos. Então, o maior está entre N2 e N3. Então, se N2 for maior que N3, exibe N2. Se não, exibe N3. E aí, acaba o meu problema, certo? Então, dessa forma, independente de onde estiver o maior vai ser exibido. Se a gente testar aqui, ó, eu vou botar 15 em N1, 10 em N2 e 5 em N3. Ele vai exibir 15. Mas se eu tivesse, por exemplo, 10, 15 e 5, ele vai continuar exibindo o 15, agora o 15 estava em N2. Ó. E se eu colocar 5, 10 e 15, ele vai exibir o 15, mesmo o 15 estando em N3. Na hora que vocês forem testar os programas de agora em diante, vocês têm que se atentar a isso, né? Não é fazer um teste só e achar que está funcionando, porque você criou, ó, caminhos diferentes. Então, você tem que fazer um teste para saber se o primeiro caminho está certo, um outro teste para saber se o caminho
2 está certo e outro teste para saber se o outro caminho está certo. Então você tem que verificar aí todos os caminhos que o seu programa pode percorrer para ter certeza que aquilo realmente está funcionando, né, de forma adequada. Essa é uma solução possível, né? No caso do Wallace, o que eu falei que acho que foi o Wallace, né, que falou que explicou como tinha feito. O que eu não sei se você percebeu, Wallace, mas eu acho que você considerou só isso aqui no primeiro. Se N1 for maior que N2. Foi isso mesmo. E aí o que acontece? Isso aqui não é suficiente para dizer que o N1 é maior de todos, porque o N3 poderia ser maior que ele, entendeu? É porque eu entendi que no caso, ele consideraria que já o N2 seria maior. Entendeu? Sim, o N2 seria maior que o N1, mas ainda teria que verificar o N3, porque eu quero exibir o maior dentre os três. Entendi. Entendeu? Mas tranquilo, aqui é justamente esse processo de tentar e errar é absolutamente normal, né? O importante é saber, né, o que errou para a gente ir conseguindo construir o conhecimento. Ok, pessoal, tem outras possibilidades. Essa questão é uma questão já bem interessante, porque a gente pode, né, começar a pensar o problema a partir daquele princípio que eu tanto falei no início, na primeira aula, que algumas pessoas, né, não sei se todos estavam presentes, mas eu falei muito de um princípio chamado dividir para conquistar, né, que pode ser utilizado em qualquer área, independente se você for para direito, medicina, área para lecionar, porque a gente lida com problemas, né? E aqui a gente está trabalhando, né? Isso é uma boa solução, mas ainda não é a melhor solução porque a gente está lidando com um problema mais complexo de forma direta, enxergando o problema como um todo. Então o que acontece? Eu tenho 3 variáveis, né? 3 espaços de memória ali que tem números. E eu quero saber qual a variável que tem o maior número. O que eu poderia fazer? Vocês viram como foi fácil, né? Na primeira aula lá de desvio, quando eu lidei com 2 valores apenas. Então, quando eu tinha só 2 valores, foi muito fácil saber quem era o maior. Porque eu só verificava se N1 é maior que N2, o maior é N1. Se não, o maior é N2. Então, se eu tenho 2 valores apenas, é muito simples. Só que agora que a gente tem 3, já ficou um pouco mais complexo. Se a gente tivesse 4, se a gente tivesse 5, isso ficaria mais complexo. Enxergando, né, por essa lógica que a gente está resolvendo. E aí, o que a gente poderia fazer para melhorar? A gente poderia usar o princípio de dividir para conquistar, que seria subdividir o meu problema. Eu tenho um problema, que esse problema é grande, né, é complexo. O que eu poderia fazer? Eu subdivido o meu problema. Então, imagine que resolver 2 é fácil, resolver 3 está difícil. Então, bora resolver 2 e identificar, por exemplo, eu vou criar uma outra variável aqui, ó, e eu vou chamar essa variável, eu vou dar um nome a ela aqui chamado MA, que seria um maior. E aí, o que eu faço? Ao invés de trabalhar para identificar de cara quem é o maior dos 3, eu vou identificar quem é o maior desses 2 aqui. Quem é o maior desses 2? Quem for o maior desses 2, eu vou colocar dentro de MA. Como é que eu faço isso? Né? Seria verificar se N1 é maior que N2, eu coloco o valor de N1 em MA. Se N1 não é maior que N2, eu coloco o valor de N2 em MA. Dessa forma, minha variável MA vai ter o maior valor dentre N1 e N2. Até aqui tudo bem? Sim. E aí depois, o que eu faço? Aí depois eu já tenho um valor aqui, que é o maior desses 2. Aí eu verifico quem é o maior entre MA e N3, que novamente eu só tenho 2 variáveis e que eu já sei resolver, que é fácil. Então, perceba como, geralmente, quando a gente olha os problemas, a gente tende a querer resolver de uma vez, né? Olhando o contexto geral. Né? Mas a gente pode e deve começar a treinar esse tipo de habilidade, né? De aprender a subdividir os problemas e enxergar os problemas por parte. Veja que nada vai mudar aqui. Ó. Eu continuo querendo exibir N1, N2 ou N3 e continuo pegando os 3 valores. Só que agora a gente vai modificar um pouquinho. O que eu vou modificar aqui? Isso aqui vai sair, vai acabar saindo. Então, eu vou tirar aqui. Então, o que vai acontecer?
Eu vou fazer a primeira verificação só pensando nos dois números, N1 e N2. E aí eu vou verificar. Ó. Se N1 for maior que N2, quem é o maior? Se N1 for maior que N2, quem é o maior? N1. N1. Então eu vou pegar aqui, criar um processo para eu fazer uma atribuição. Eu vou pegar uma variável que eu chamei de MA e vou dizer que ela vai receber o valor de N1. Por quê? Porque N1 é maior que N2. Se isso for falso, então significa que o maior é o N2. N2. Então meu maior vai receber N2. Dessa forma, depois que eu sair daqui, ó, que eu chegar aqui, independente de onde o maior entre N1 e N2 estava, ele acabou indo para maior, para a variável maior. E aí agora a gente faz uma outra verificação, que seria, se o meu N3 for maior que o maior, quem é o maior? N3. N1. N3. Então eu vou lá e vou exibir aqui, ó, o N3. Se não, quem é o maior? MA. MA. Então eu vou e exibo MA. E aí, independente de exibir um ou outro, eu vou para o fim do meu programa. Então, dessa forma aqui, a gente consegue resolver o problema fazendo duas verificações simples. Ó. Então, aqui, desculpa, aqui, a seta aqui ficou errada. Então, fiz duas verificações simples apenas. Se N1 se N1 é maior que N2, eu peguei o valor de N1 e coloquei em MA. Se não, coloquei o valor de N2 em MA. Então, quando eu saio daqui e eu venho para cá, o maior valor dentre os dois está em MA. Professor, a entrada lá em cima está N1, N2 e N3. Sim, exatamente. Sim, aí. Você está falando porque o MA não está lá, né? Isso, o que aconteceu? Não entendi não, essa parte não. Vamos lá, o MA é uma variável que eu estou usando a mais, ela não é valor de entrada. O que está acontecendo? Vamos pensar aqui. Eu tenho três valores, N1, N2 e N3, correto? São os valores que estão de entrada. Então, esses valores recebeu números. Por exemplo, 10, 15 e 2. Ok? Ok. Aí, o que eu estou fazendo aqui? N1, o valor que está em N1 é maior que o valor que está em N2? 10 é maior que 15? 10 é maior que 15? Não. Não. Então, eu posso criar, gente, variáveis a mais de acordo com a minha necessidade. Não são todas variáveis que são valores de entrada. A gente viu isso lá em média. Para calcular a média, por exemplo, minha média não pegava a média. Entendeu? Você pode criar outras variáveis. Então, eu criei essa variável MA para pegar o valor entre N1 e N2. Então, N1 é maior que N2, 10 é maior que 15? Não. Então, ele vai vir para cá. E ele vai pegar o valor de N2 e colocar em MA. Quem é o valor de N2? 15. Então, ele vai copiar o 15 para aqui, ó. Aí, agora, ele vem para cá. E aí, ele pergunta, N3 é maior que MA? N3, que é 2, é maior que 15? Não. Então, ele vem e exibe o MA. Então, ele exibe o 15. Ah, mas e se aqui tivesse o 25? O que ia acontecer? 10 é maior que 15? Não. Então, ele ia vir e colocar o 15 aqui. Então, ele ia botar o 15 aqui. E aqui embaixo, ele ia perguntar, 25 é maior que 15? Então, 25 que está aqui, N3, é maior que 15? É. Então, ele vem e exibe o 25. Conseguiu compreender? MA é uma variável apenas auxiliar, que eu estou guardando o valor do maior entre o primeiro e o segundo. Mas eu poderia criar quantas variáveis eu quisesse dentro do programa. Ô, professor, só deixa esse negócio aí, só que reduz um pouquinho para me ver o final aqui embaixo. Fazendo favor? Ok, obrigada. Você está copiando?
Sim, eu gosto de ir fazendo junto. Tá certo. Agora, nos slides a gente tem essa questão resolvida, mas pode copiar. Agora, o problema é que eu tenho que continuar. Não, pode deixar aí, professor. Já terminei já, é rapidinho. Tranquilo. Era o finalzinho que tava faltando. Obrigada. É certo. porque quando eu faço, eu aprendo mais, entendeu? Certo, não, isso é sem Aí eu vou problema. fazendo. Cada um tem sua metodologia, isso aí a gente Sim. não discute, não. Eu vim da educação também. MA, pessoal. Então, eu vou criar mais uma variável aqui, MA. Pode falar. Quem abriu, Fernanda? No caso de quem não faz pelo computador, pelo programa, tipo, montar e passar para o Scratch, foi o que eu fiz no meu caso. Assim, os valores tem que ficar onde? Porque para o programa dar o resultado, de e-mail, ele tem que ser inserido os valores, né? Sim, mas aqui eu não vou trabalhar, Fernanda, com valor específico. Eu não vou botar aqui 10, 15, porque eu estou criando variáveis. Aqui, por exemplo, é um exemplo, a gente está só simulando. Mas a solução mesmo é isso aqui, ó. Porque em N1 é uma caixa que pode receber qualquer valor. N2 é outra caixa que pode receber qualquer valor. Mas, oi, Ícaro, é isso minha dúvida. Quando a gente lança lá no Scratch, a gente lança a variável, o número, para ele dar um resultado final, não é isso? Mas isso aqui é você executando, é só o teste. Isso aqui que você faz de lançar, como você está falando, é um teste. O programa que você me entrega é isso aqui, ó. Porque isso aqui é o código que resolve qualquer entrada de números. Isso aqui é só um teste. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, quando você faz um programa, você tem que pensar em resolver para qualquer valor de entrada. Aqui no Scratch, a vantagem é essa, que você consegue testar de forma dinâmica, No caso, você quer que monte a estrutura no Scratch para que qualquer pessoa que entre pelo link lance uma variável lá e ela dê um resultado. É porque é isso, É isso? é isso, mas não é assim que eu quero que entre pelo link, não. Você vai me entregar lá a imagem do código, né? É isso que eu tô falando. Mas é isso, mas assim, a porque gente monta programação lá a é isso. estrutura no Scratch, né? É porque programação é isso. Você cria um programa para resolver para qualquer valor. Você não cria para resolver um valor específico, entendeu? Entendi. Então, Entendi. É isso aí mesmo. Vamos lá, pessoal. Com relação agora... Pode falar, Fernanda. Professor, tipo assim, no caso, os valores poderiam ser outros e resolveria o mesmo problema? Sim, exatamente. O valor que eu der de entrada aqui, ele vai resolver. Se eu voltar aqui, ó, eu vou dar agora um valor, por exemplo, N1 vai ser 60, N2 vai ser 80 e N3 vai ser 5. Ele vai dar 80, que é o maior. Ah, se eu executar de novo agora para 110, para 1000 e para 7, ele vai dar 1000. Então, assim, para qualquer valor que eu der, ele vai dizer qual é o maior desses três. E no fluxograma aqui também está construído dessa forma. Até agora. Oi? Eu acho que era esse o meu erro até agora também. Não de incluir números e letras junto. É isso, mas assim, vocês têm que... Acho que às vezes vocês não estão pegando o material. É isso que eu estava falando lá no iníciozinho da aula, assim. Pega o material, dá uma olhada como é que tá os slides, ó. Porque no slide, eu estou mostrando aqui, ó, em fluxograma é assim... Em Scratch é assado. Para todo exercício que eu estou fazendo, ó, aqui, ó, o exercício 1. Tá aqui a solução em fluxograma. E tá aqui o passo a passo, né, de construção. Deixa eu descer para... Professor, ó, se por exemplo... tá em fluxograma e tá em Scratch. É isso que você tem que me entregar. Aí veja que aqui não tá número físico, entendeu? Aqui também não tá número físico. Você tem que me entregar uma coisa ou outra. Diga. Se, por exemplo, N1 e N3 receber os mesmos valores e N2 for, tipo, menor que 10, vai receber, tipo, vai aparecer só o 10 lá, né? Ele vai aparecer só um. Mas nesse caso aqui a gente não está considerando valores iguais, não. Não está complicando o problema de vocês, não. Mas iria funcionar do mesmo jeito. Ele ia exibir só um único número. Vamos lá, fazer agora aquela solução no Scratch. Então tem os três valores,
E aí, vou fazer agora aqui, né, as verificações. Então, a gente sabe que a gente tem 3 possibilidades. Então, vou começar com a primeira aqui, que seria procurar o maior entre N1 e N2. Então, vamos pensar na condição, maior. Se N1, lembrando, pessoal, eu comecei procurando entre N1 e N2. Se você começasse entre N2 e N3, ou entre N1 e N3, funcionaria do mesmo jeito. Agora, existem 1000 possibilidades de resolver os problemas. Então, se N1 for maior que N2, quem é o maior? O N1. Então, eu vou pegar o N1 e vou copiar para MA. Né? Então, vou atribuir. É exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Em MA, estou colocando aqui o N1. Se não, quem é o maior? Então, se N1 não é maior que N2, quem é o maior? O maior passa a ser N2. Então, vou colocar N2 aqui. Então, se N1 for maior que N2, coloquei N1 aqui. Se não, coloquei N2 aqui embaixo. E aí agora, quando terminar aqui, perceba, quando sair daqui, o MA vai ter o maior valor, né? Independente de ser N1 e N2. E aí eu vou fazer uma outra verificação. Perceba que esse desvio aqui não tem, né, relação interna com o de cá. Então aqui, ó, eu vou colocar um outro desvio, mas não vou botar um desvio dentro do outro. Ó. Eu vou colocar fora. Por quê? Independente do que acontecer nesse desvio, eu quero que esse aqui também ocorra. Então, vai vir para aqui ou para o sinão, e depois, independente de entrar no se ou para o sinão, eu quero que execute esse outro desvio. E aí, nesse outro desvio, a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se MA, se N3, por exemplo, é maior que o MA. Se N3 for maior que MA, o que é que eu posso fazer? Aí agora eu poderia criar uma outra variável, ou usar o próprio MA, ou eu posso já exibir. Então, nesse caso aqui, eu já vou dizer que o N3 é o maior. E se não, eu vou dizer que o MA é o maior de todos. Então, esse código aqui é exatamente o mesmo código que a gente acabou de fazer aqui em fluxograma. Peguei os 3 valores, verifiquei entre N1 e N2 quem é o maior e coloquei em MA. Então, verifiquei entre N1 e N2 quem é o maior e coloquei aqui dentro. Mais uma vez, esse se aqui não está dentro do se não ou dentro do se. Por quê? Porque não me interessa nesse caso que esteja. Eu quero que esse código aqui seja executado independente de vir para aqui ou vir para cá. Por quê? Porque nesse caso eles não são opostos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui eu estou considerando quem é o maior entre o primeiro e o segundo. E o resultado disso aqui eu estou querendo verificar com o N3 quem é o maior. E aí agora a gente pode testar, como eu falei, para quais números a gente quiser. Se eu botar 15, 5 e 25, vai exibir 25. Se eu botar 25, 5 e 10, vai exibir o 25. Se eu botar 10, 25 e 5, vai exibir o 25. Ou se fosse qualquer outro número, ele vai exibir sempre o maior de todos. Apesar de parecer às vezes que o código fica um pouco maior, mas ele é mais eficiente, porque a gente fez 2 condições apenas simples e ele já resolveu o problema. E veja que é mais fácil também, né? Que a gente modulou, a gente resolveu um problema que era simples e depois resolvemos um outro problema que também era simples. Se você fizer do jeito mais difícil lá, né? Do jeito que é menos eficiente, você vai ter sua nota máxima? Você vai ter sua nota máxima, não tem problema. Eu estou mostrando aqui possibilidades. Se você fazendo certo, você vai ter a nota máxima, certo? A questão aqui é a gente analisar e aprender, né, a fazer essa análise dos problemas e verificar possíveis soluções. Tudo bem até aqui? Pode falar. Tudo bem. Professor, eu sei que o senhor acabou falando sobre isso rapidinho no início da aula, mas para que dia ficou a próxima atividade, a segunda? Segunda atividade, ela tá para daqui a 2 semanas. Não, desculpa. Próxima semana eu vou passar a atividade, vocês vão ter você está falando da atividade avaliativa, né? No caso, a segunda. Tipo, teve a primeira sim, e seria sim. a próxima. A atividade avaliativa ela vai do dia 17 até o dia 20. Ok. Só isso mesmo. Obrigado. Certo, nada. Beleza. Então, ok, pessoal. Essa é mais uma das possíveis soluções, né? Tem várias outras possíveis soluções aqui para esse tipo de problema, né? Que é identificar os 3 valores. Eu separei algumas questões aqui para a gente fazer.
né, na aula de hoje. Então eu vou fazer mais uma aqui, eu vou fazer essa juntas e depois, se der tempo, eu vou pedir para vocês tentarem fazer uma outra aqui. Então essa questão aqui é o seguinte: escreva um programa que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar. Então você vai ler um número, por exemplo, então você vai ter só uma variável para ler um único número. Então, o número, por exemplo, vou ter uma variável n lá, e o número digitado foi o 10. 10 é o quê? É par ou ímpar? Par. Par. Então você vai exibir lá par. Ah, ele digitou, na verdade, ao invés de 10, ele digitou 5. Ou, 5. 5 seria Ímpar. ímpar. Você iria exibir a palavra ímpar. A questão é, como é que eu identifico se o número é par ou ímpar? Alguém lembra? Pelo final do número. Pelo final do número? Como assim pelo final do número? Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, pá. Os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 é ímpar. Sim, mas matematicamente tem algumas opções, essa é uma delas. Né? Para programação, para a gente fazer isso em programação, talvez assim fique mais complicado. Alguém ou você mesmo lembra de outra definição de par ou ímpar? Dividindo o par número por... é um Fala. número que... Não, é isso, tô tentando ajudar a pensar. Seis é par e 5 é ímpar. Por que 6 é par? Seria na divisão por 2? Não, ou não? Exatamente. O que é que Daria acontece quando eu sempre o divido número 6 por inteiro. 2? Daria sempre o número inteiro. E Seria 5 isso? por 2, nesse caso, lembra que a gente tem aquela operação de resto que eu falei lá em algumas aulas atrás? Então, quando É eu o símbolo da porcentagem, tudo para resto. Isso. Então, quando eu pego 6 e divido por 2, o quociente dá 3 e o resto dá 0. Quando eu pego 8 e divido por 2, o quociente dá 4 e o resto dá 0. Quando eu pego 1000 e divido por 2, eu vou ter resto 0 também. Perceba que todo número dividido por 2, se ele for par, o resto é 0. Se ele for ímpar, 5 dividido por 2 vai dar 2 de quociente e 1 de resto. Se eu dividir 11 por 2, vai dar 5 de quociente e 1 de resto. Então, quando eu pego o resto da divisão do número por 2, se esse resto for 0, ele é par. Se esse resto for 1, ele é ímpar. Exatamente, Raquel. Dessa forma, imagine que a gente vai fazer um programa para exibir se o número é par ou se o número é ímpar. Então, como ficaria? Eu vou ter de um lado, né? Então primeiro eu vou pegar um número aqui, vamos usar esse símbolo de entrada manual, nesse caso só vou pegar um único número, peguei o número. E aí, de um lado eu vou ter exibição da palavra par, e do outro eu vou ter exibição da palavra ímpar. Só que como é que eu vou fazer isso, né? Então, eu poderia criar um processo para calcular o resto da divisão do número por 2. E aí, como é que ficaria esse cálculo aqui? Por exemplo, vou criar uma variável resto e vou verificar se o número por cento 2, ou seja, eu quero fazer a divisão por 2 e quero pegar apenas o resto. Então, o símbolo de porcentagem divide o número pelo valor, né, que aqui no caso está 2, e vai gerar o valor do resto. E esse valor do resto está sendo colocado numa variável que eu criei, que eu chamei de resto. E agora eu vou fazer a verificação. Como seria a verificação para dar par? E aí? Qual seria a condição aqui? Seria resto 0? Alguma coisa assim?
resto zero. Aí seria par. Mas essa condição está correta? O que é que você quer saber quando você fala resto zero? O resto é igual a zero. Igual a zero, isso. Então ficaria assim. Correto? Sim. Um igual só quer dizer o quê? Atribuição. Atribuição. Igualdade é o quê? Quem lembra? Bora estudar, galera. Um igual só é atribuição. Dois iguais é igualdade. Então, quando você quer saber se dentro da variável resto tem o valor zero, você faz resto igual a zero. Então, aqui eu estou comparando se o valor da variável é igual ao valor zero. Então, peguei o número, calculei o resto da divisão por 2 e verifiquei. Se o resto da variável, né, se o valor da variável resto é igual a zero, ele é par. Se não, ele é ímpar. E aí finalizei o programa. Aqui agora no Scratch, como é que ficaria? Então, deixa até a pergunta aqui já para ajudar. Digite o número. Eu já vou usar o N1 aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui compatível com o outro. Renomear número. E vou usar aqui. Tá sendo usado, então não pode, né? Criou um novo. Vou criar resto. Então, criei a variável número, peguei o número. E aí agora a gente vai fazer a operação, né? Então, vou criar aqui dentro da variável resto e vou fazer a operação de resto. Então, a gente vem cá, resto de por. Então, eu quero dividir o número, saber o resto do número por 2. Então, pego esse valor e coloco em resto. E aí agora a gente faz a nossa condição. Novamente, a gente vai ter uma condição aqui dupla, né? Que seria, se o resto da divisão, ou não é o número, né? O resto. Se o resto for igual a zero, aí eu vou escrever que ele é par. Se não, vou escrever que ele é ímpar. E pronto. Então, esse é o código que resolve. Diz se o número é par ou se o número é ímpar. Então, se a gente executar aqui, ó, digite o número 5, ele vai dizer que é ímpar. Digite o número 6, ele vai dizer que é par. E aí, perceba, você vai digitar qualquer número, ele vai lhe informar se é par ou ímpar. 999, ímpar. 1000. Esqueci de apertar o Enter. Ele vai dizer que é par. Então, para qualquer número que você digitar, ele vai dizer se é par ou se é ímpar. Você poderia ainda, né, nesse caso eu fiz dividido. Eu coloquei um processo para fazer o cálculo, coloquei o cálculo dentro da variável resto e verifiquei. Eu poderia fazer isso aqui, ó, se quisesse. Como é um cálculo curto e simples, eu poderia colocar o cálculo sem atribuir uma variável e já fazer a verificação aqui dentro da condição mesmo. Isso pode ser feito, ó. Então, nesse caso, eu não teria esse processo, eu já iria direto para aqui. Então, a gente faria, se o número resto 2 for igual a zero, é par, se não, ele é ímpar. E aí, aqui, como ficaria? Eu colocaria, né, a operação aqui dentro. E aí, a gente não teria nada disso. Então, se o resto da divisão do número por 2 for igual a zero, ele é par, se não, for ímpar. Se o cálculo for muito grande, ou for um cálculo complexo, ou for um resultado que você vai usar ao longo do seu programa, aí não vale a pena fazer esse cálculo direto, né? Mas é mais uma opção. É como eu falei, existem agora infinitas possibilidades de se resolver a mesma questão, certo? Então, você vai resolver da forma que você achar melhor. Eu coloquei, por exemplo, igual a zero e coloquei par aqui. Você poderia usar o operador de diferente. Cadê?
é o diferente aqui, meu Deus, no Scratch? Seria a negação do igual, né? Aí não, meio que não adianta. Vai dar mais trabalho do que usar igual. Aqui no fluxograma, diferente é a exclamação igual. Então você poderia colocar a exclamação igual, colocar o ímpar do lado de cá. Então, se diferente de zero, ou maior que zero poderia ser, né? Ficaria até mais simples. Se isso aqui for maior que zero, então ele é ímpar. Se não, ele é par. Então, é como eu falei, não existe uma solução apenas que é correta, né? Aqui eu estou mostrando apenas algumas possibilidades para vocês. Então, aqui no Scratch a gente poderia também então, usar o maior. E se a operação for maior que zero, aí eu trocaria, né? Falaria que é ímpar, se não, é par. Então, é o mesmo código, funciona do mesmo jeito, certo? São modos diferentes de fazer. Só para vocês não ficarem condicionados, é só assim que funciona. Não, tem várias maneiras de se fazer aí e funcionar. Tem que ter cuidado porque tem coisa que não funciona, né? Então, você tem que testar para garantir que sua solução ela realmente é compatível aí. Dito isso, eu vou passar uma questão para vocês tentarem fazer agora. Faça um programa fluxograma que leia dois números e apresente-os em ordem crescente. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que ler dois números, né? Então, são duas variáveis. Então, você vai ter duas variáveis lá. Por exemplo, A e B. E aí, vamos imaginar, se eu tiver o valor lá, por exemplo, 10 e o valor 5. É para você exibir os valores em ordem crescente. Então, qual é a ordem crescente dos valores aqui? 5 e 10. Você vai ter que exibir o 5 e o 10. Se os valores fossem 10 e 15, você ia exibir primeiro o 10, depois o 15. Então, quero que vocês tentem fazer aí. Vou dar 10 minutos. 13 minutos, na verdade, aí para vocês fazerem. A gente corrige às 15h40. Vou colocar até a questão no chat aí, para quem não... Às 15h40 eu corrijo. Mas se tiverem dúvida ou quiser comentar alguma coisa, eu tô aqui.
Verônica, o link para os programas que eu uso, ele está no primeiro slide, né? Tem lá uma página de... No primeiro slide da gente tem uma página de sistemas que são utilizados, né? Assim como eu falei desde a primeira aula. Não é obrigatório usar os que eu uso, né? No Word eu acho que não tem todos os símbolos. Você pode fazer até no papel se quiser também, não tem problema nenhum. Na questão da avaliação você entrega, tira a foto e entrega. Eu uso aqui, né, para fluxograma o Lucidchart, que é um aplicativo que ele permite você criar fluxogramas. Ele não é só para isso, mas ele permite você criar fluxogramas. Vou colocar o link aí no chat. Posso sim, Levi, sem problema.
E aí, pessoal, como é que estão? O andamento. Entendi o que você quis dizer com comprando o link, Verônica. De qualquer forma, esse sistema ele é gratuito. Tem a versão paga, mas tem a versão gratuita também. Ah, sim. Vou acrescentar mais 5 minutos aí, pessoal, e a gente faz junto, certo? Ô Moacir, você tá conseguindo ver minha tela, né? Oh meu Deus, eu tô conversando aqui e tava o áudio travado. Pessoal, vou adicionar mais 5 minutos aí e aí a gente corrige. Só com relação a... Você me mandou, Moacir, pra olhar. Você tava vendo a minha tela, né? Aqui tem uma vírgula a mais que não deveria, né? A vírgula B. E é para exibir, não é para exibir apenas o maior, é para exibir os números em ordem, né? Em ordem crescente. Então, nesse caso, entre 10 e 15, você vai exibir 10 e 15. Você vai exibir os dois números, só que na ordem crescente. Você não vai exibir, por exemplo, 15 e depois o 10. Você vai ter que exibir primeiro o menor e depois o maior. Mas deve se exibir, em ambos os casos, deve se exibir os dois números. Entendeu? Então ajusta aí. Mas está no caminho. Ô, professor, Oi. eu fiz aqui no fluxograma e fiz também no Scratch. Lá deu certo. Eu digitei diversos números e saiu em ordem crescente. Certo. Eu não sei se está certo, mas que o resultado deu certo, deu. Provavelmente está. Você fez vários testes, né? E variou aí entre a primeira e a segunda variável, o menor e o maior número. Então sim. certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer. Já que umas pessoas aí fizeram. Já. Então o que acontece? Vou fazer primeiro em fluxograma, depois a gente faz no Scratch. Então, aqui eu tenho o início, né, como de praxe, e aí eu vou pegar os dados de entrada. Nesse caso, eu tenho dois dados apenas de entrada, que são as duas variáveis lá, A e B. Então, aqui A, vírgula B. Então, peguei as duas variáveis, e aí eu preciso exibi-las em ordem, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Primeiro eu vou ter que verificar quem é a maior e quem é a menor, né? Nesse caso, eu vou ter que fazer um símbolo de decisão para conseguir verificar quem é a maior e quem é a menor. Cadê meu símbolo de decisão, Jesus? Aqui. Ok. Então aqui eu vou verificar se A é maior que B, por exemplo. Você poderia ter verificado se B é maior que A, não tem problema. Se sim, o que vai acontecer? Se A é maior que B, então, se você quiser exibir de cara, você poderia exibir. Quem é o menor, então? Menor é B, depois é A. Então, vou exibir B, vírgula A. Então, dessa forma, eu exibo os números aqui em ordem crescente. Se não... Ô, professor, só uma pergunta aí. Essa vírgula, pode colocar ela assim normal ou ela tem que estar entre aspas? Não, aqui pode botar normal, não tem problema. Ah, tá. É que eu fiquei na dúvida na hora de fazer isso aí. A aspas a gente bota só os textos que a gente vai exibir para não confundir com variável, com nome de variável. B, vírgula A. Já, se não, o que vai acontecer? Se A não é maior que B, então A é um menor. Então A, vírgula B. Então a gente consegue, né, exibir os dois números também de forma crescente. E aí a gente vem e finaliza o nosso programa. Eu poderia também, se quisesse, né, poderia fazer o seguinte.
fazer a mesma coisa. Aqui já está certo, né? Já funcionou. Todo mundo conseguiu entender? Então verifica quem é o maior, exiba o menor primeiro e depois o maior. Eu poderia ter usado dois símbolos de exibição, se quisesse também, não tem problema. Só que eu poderia fazer assim, ó. É uma outra possibilidade. Então eu poderia criar dois processos aqui e fazer o seguinte. Se A maior que B, então se sim, o maior vai ser receber A e o menor vai receber B. Se não, o maior vai receber B e o menor vai receber o valor de A. Então, dessa forma, o meu maior sempre fica com o maior e o meu menor sempre fica com o menor. E aí agora a gente vem e faz um símbolo só de exibição, exibindo ME e depois MA. E aí a gente finaliza. Então, é uma outra possibilidade, né? Você usar variáveis lá para colocar e depois fazer uma só exibição. Aqui, a gente está exibindo de forma direta logo, né? Exibindo o valor de B e o de A e exibindo o valor de A e o de B. Então, fica a critério, só mostrando as possibilidades. No Scratch, como fica, né? Então, vou colocar lá, vou pegar o primeiro número, vamos nas variáveis aqui, renomear para A, renomear para B. Certo mesmo é ficar criando um novo arquivo aqui, né? Arquivo novo e começar do zero, mas só para a gente poupar um pouquinho de tempo aqui. Então, peguei o primeiro número, peguei o segundo número. Peguei o primeiro número e coloquei em A, peguei o segundo número e coloquei em B. Então, vamos para a nossa verificação. Mais uma vez, nesse caso, a gente tem condições opostas. Então, se não. Se A é maior que B, então eu vou exibir primeiro o B, depois o A. Então, vou pegar a aparência aqui, pegar o diga. Nesse caso, eu vou usar o junte para exibir os dois valores juntos. Junte. E aí, eu vou exibir logo aqui o A. Nesse caso, o A é maior, então exibo o B primeiro, né? Para não ficar os dois valores colados, eu vou usar um outro junte aqui dentro. Vou dar um espaço entre eles, só para não ficar colado. Não era obrigatório, né? Isso é só um pouco de perfeccionismo aqui para... Eu coloquei a vírgula aí, professor. Você colocou uma vírgula aqui. Não Foi. tem problema também não. Aí é como eu falei, a saída aqui, né? Você coloca como você quiser. Lá nas avaliações vocês veem que tem como deveria ser a saída. Então o ideal é você tentar replicar aquilo ali. Mas aqui nos exercícios você faz como você achar melhor. O importante é que tenha o resultado correto, independente, né? Seja na avaliação ou na... Mas, por exemplo, se eu botar aqui 10 e botar o 5, ele vai exibir 5 e vai exibir 10. Se eu botar o 5 e depois botar o 10, ele vai exibir 5 e vai exibir o 10. Então, ele sempre está exibindo o menor e depois o número maior. Eu poderia, né, fazer igual eu fiz lá na negócio, né, numa outra opção aqui do fluxograma, que seria criar uma variável maior e criar uma variável menor. E aí, ao invés de ficar criando duas exibições, se A é maior que B, eu coloco o maior em A no maior, e coloco B no menor. Se não, eu mudo, né? Então, o maior vem para B e o menor vem para A. E aí depois, ao invés de exibir B e A, eu exibo primeiro o menor, já que eu quero de forma crescente, e depois o maior. E aí vai funcionar do mesmo jeito. Se eu digitar aqui 10 e 5, vai exibir 5 e 10. Se eu exibir 1 e 2, vai ser 1 e 2. Então, para qualquer número que eu digitar, ele vai exibir na ordem que eu quero. E aí, se coloca vírgula aqui, se não coloca,
Poderia ter colocado os dois juntos, né? Ia ficar só um pouquinho parecendo que era um número só, mas ia funcionar também. Entenderam? Alguma dúvida? Professor, Oi. no caso lá no fluxograma eu coloquei se A menor que B. Sim. Se A Tem menor alguma que B, diferença? aí você exibiu o que aqui? Aí eu coloquei A, vírgula B, se não, B, vírgula A. Não tem problema nenhum. Tá correto. Porque se A é um menor que B, então A vem primeiro e depois B vem em segundo. Não tem problema nenhum. Tá correto. É isso que eu falo. Agora, a partir de agora, né? Assim, já era assim, já tinha como fazer códigos totalmente diferentes, né? Mas agora fica ainda mais evidente, né? Porque as possibilidades aumentam muito a cada programa que a gente vai fazendo. Para quem ainda não assinou a lista, eu vou colocar aqui a lista. Pessoal, a gente tem 10 minutos, né? 10 minutos é muito pouco para as questões que a gente vai fazer aqui. Não vale a pena eu ficar fazendo questões de forma individual, né? Sem vocês terem tentado fazer, porque a ideia é que vocês tentem buscar conhecimento e construir conhecimento tentando fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui duas questões, eu vou passar 3 desafios aí que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então eu vou passar no chat aqui 3 questões, né? Pera aí, acho que desculpa, gente, selecionei as questões erradas. Deixa eu ver. Não, selecionei certo. Ah, não foi todo, né? Tem que mandar questão por questão. Então a primeira questão vai ser essa. Meu Deus, difícil, né? Pior que eu não posso apagar, não consigo apagar. Ó, vou mandar a correta a partir de aqui, ó. Ordem correta. A primeira questão é essa. A segunda vai ser essa. É bem próxima uma questão da outra, certo? E a última que eu quero que vocês tentem fazer é essa aqui, que seria descobrir o menor. Então, isso aqui não vale nota, não precisa me entregar, né? Isso aqui não deve me entregar. Isso aqui é só para... São 3 questões que tem aí, são questões que eu vou resolver na próxima aula. Mas o ideal é que vocês tentem fazer, né? Para depois avaliar se a linha de raciocínio que vocês estão fazendo tá correto, ou até chegar e falar como o Wallace aí, eu fiz de tal jeito, e aí tá certo, não tá? A gente debate as possíveis soluções, certo? Mas é importante que vocês comecem a treinar para se desenvolver, porque se deixar, né, e não for praticando, fica mais difícil. Então, são essas 3 questões aí que eu vou, né, passar na próxima aula. Eu vou dar um tempinho a partir da segunda e terceira questão para vocês tentarem resolver, mas são questões, né, um pouco mais avançadas, e aí o ideal é que vocês tentem ao longo da semana fazer, para que na próxima aula a gente resolva aqui e tire as dúvidas. Então fica essa atividade aí para vocês, e aí eu vou encerrar a aula por aqui, né? Faltam 8 minutos, e a gente se vê na próxima aula. Quem quer conversar comigo foi o Levi, e eu queria falar também com a Ciele e com o Joab. Se possível aí, fiquem para a gente conversar, certo? Ok, professor, até a próxima semana. Até. Diga, Thalita. Quem não assinou a lista, assina, por favor. Diga, Thalita. A prova geralmente vai ser na sequência, né? Depois dessa atividade, né? Desculpa, Thalita, não entendi no início. A prova geralmente são depois das atividades, né? Tipo, vem essa atividade, Sim. aí depois vem outra. Aqui eu passei só umas questões pra gente praticar. E na semana que vem eu vou passar a atividade para treino. E aí daqui a 2 semanas é que é a avaliação, no dia 17. Ok. Bom, obrigada, professor. De nada. Parar de gravar aqui.